Caros irmãos, caras irmãs, jovens aqui presentes, internautas que nos assistem pelo canal espiritismosul.org.br, companheiros desse área espírita, o nosso boa noite estendido a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura para que possamos começar a nossa reflexão desta noite. Asserenemos os nossos corações, respiremos fundo, esquecendo a correria do dia a dia, para que nesse momento possamos nos concentrar e começar agradecendo a Deus, dizendo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida. Obrigado, Pai, que por mais que agradeçamos, será pouco. Pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor, que nos permite retornar através da reencarnação ao palco dos nossos destemperos, dos nossos desvarios, das nossas quedas. Obrigado, Pai. Obrigado por ter essa lei divina que nos permite retornar e recomeçar. Obrigado, Mestre amado, por estarmos aqui hoje. Obrigado por ter trazido ensinamentos tão profundos que ainda temos dificuldade de compreender na sua profundidade maior. Agradecidos, reunidos, buscando o entendimento e a compreensão daquilo que ainda necessitamos. Nós, neste momento, dizemos obrigado, mais uma vez. E sendo assim, agradecidos, damos por iniciado os nossos estudos desta noite. Que assim seja. Cada palestra, cada encontro nosso é um estudo, é um aprendizado, é uma busca aonde interagimos um com o outro, pelo pensamento, buscando a melhor compreensão de tudo aquilo que o Cristo nos deixou. O tema de hoje é intolerância. Quando se fala de intolerância, e a gente passa a refletir o cotidiano do nosso dia a dia na Terra, parece que as coisas perderam o controle. Se nós ligamos uma televisão num telejornal, seja ele qual for, veremos desfilar em nossa frente um roteiro de desgraças, assassinatos, assaltos. E no meio deste aparente caos, aquilo que a mídia chama de notícia, nós encontraremos o que eu costumo dizer, a face desumanizada da humanidade. Nós vemos nos mais diferentes meios de comunicação, televisão, rádio, revista, jornal, internet, enfim, ocorrência das mais diferentes ordens de intolerância. Sejam elas intolerância religiosa, sexual, racial, política,
os mais diferentes tipos de intolerância. E quando a gente faz uma análise superficial deste contexto, deste quadro massificado pela mídia, parece que nós, humanidade, ao invés de caminharmos para 2018, retrocedemos ao século XVIII. Mas fazendo uma análise mais profunda, nós veremos que o Cristo ainda está no comando e vai continuar no comando. E todo este processo de transição em que nós nos encontramos, estes escândalos já previstos pelo Mestre, é preciso que haja escândalos, fazem parte deste processo de transição em que se encontra a nossa humanidade terrena. Mas mesmo assim, mesmo nós espíritas, sabendo deste processo de transição planetária em que nós nos encontramos, chocam algumas ocorrências cotidianas que chegam até nós. No mês passado, foi vinculado na mídia 7 ataques a casas de Umbanda no Rio de Janeiro. Um ataque, uma ameaça a um centro espírita, que foi emitida inclusive uma nota pela Federação do Rio repudiando os ataques às casas de Umbanda e a ameaça à casa espírita. Só esse ano já totalizaram, só no estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro no ranking de intolerância religiosa, 79 ataques a outros segmentos religiosos. Em São Paulo, em 3 meses, tiveram 8 ataques. Uma senhora de Candomblé foi agredida a pedradas pela sua crença. E nem os famosos ficaram livres da intolerância. A cantora Paula Fernandes, ao veicular nos meios sociais que era espírita, foi agredida nas redes sociais, fruto da intolerância. E eu trouxe alguns dados para que nós analisemos este grande contexto de intolerância em que nós estamos mergulhados neste processo de transição. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a cada 3 dias, em média, há uma denúncia de intolerância religiosa. Entre 2011 e 2014, o Disque 100, canal de denúncias de violações de direitos humanos, registrou 504 queixas desse tipo. Mas o governo reconhece que, na prática, os casos de intolerância tendem a ser mais numerosos do que os denunciados. Somente neste ano de 2017 foram registrados, só no estado de São Paulo, que tem estatísticas mais recentes, por isso eu trouxe o estado de São Paulo, foram registradas 253 ocorrências de intolerância religiosa. E a gente vendo isso, a gente se pergunta, por quê? Por que no Brasil? Não vamos nem falar do mundo, mas por que no Brasil? Coração do mundo,
pátria do Evangelho, aonde os credos das mais diferentes ordens convivem harmoniosamente? Porque aqui. E nós encontraremos a resposta naquilo que já nos trouxeram através das obras mais diversas os Espíritos. Na obra Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, e depois Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Franco, na obra O Amanhecer da Nova Era, vem nos dizer por que no Brasil. Eles nos relatam que aqueles religiosos equivocados do passado, que lutaram nas cruzadas, que fizeram as mais diversas barbáries nos porões da Inquisição, tudo em nome de Deus, aqueles que mataram no dia 24 de agosto de 1572 na França, na noite que ficou conhecida como a Noite de São Bartolomeu, aonde foram ceifadas milhares de vidas de protestantes pela então doutrina dominante dos reis na época. Todos estes, por misericórdia de Deus, estão hoje reencarnados no Brasil. Eles vêm nos dizer isso. E Filomeno vai além. Muitos destes equivocados do passado militam hoje nas fileiras espíritas. Nas fileiras espíritas. E nós então compreendemos o porquê deste aparente caos. Porque o Brasil é o grande hospital do Cristo. O grande hospital do Mestre que acolhe todos fraternalmente, para que se curem, para que tenham uma nova oportunidade de aprendizado, de aprender a amar, de aprender a respeitar, de aprender a ser tolerante. A maioria dos ataques hoje a outros segmentos religiosos vem de protestantes. Quem sabe, ainda com algumas reminiscências do passado, quando foram mortos na noite de São Bartolomeu, por estes mesmos que hoje eles atacam. Então nós compreendemos porque a doutrina nos esclarece, amplia as nossas consciências e o nosso entendimento. Mas aí a gente se pergunta também, mas o que falta então para que a tolerância reine sobre a terra, sobre o Brasil? E eu diria que falta a gente compreender que em termos de religião não tem certo nem errado. Tem estágios de compreensão. Cada um compreende do seu jeito. Cada um entende do seu modo. E se nós entendermos isso, nós passaremos a respeitar o ponto de vista do outro. E chegaremos à conclusão que o problema não está nas religiões. O problema está na intolerância dos homens que a compõem. Porque todas as religiões, todas,
esse conhecimento, esses ensinos que são universais. Todas as religiões pregam o amor, pregam a fraternidade, pregam o perdão, pregam a benevolência, pregam a indulgência. E se todos esses fundamentos estão em todos os credos, o problema não é das religiões. E Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 839, é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É repreensível? Pode chegar o Jefferson aqui na tribuna espírita para falar deste ou daquele credo religioso? Kardec está perguntando isso. E os espíritos respondem, é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Mas nós sempre achamos uma justificativa para a nossa intolerância. Quando eu falo nós falo em sociedade, aonde nós fazemos parte. Muitos dizem, mas a crença dele é em bases falsas. É uma mentira? E o que eu tenho que ver com isso? O problema dele é o estágio em que ele se encontra. Eu posso não concordar com nada do que ele acredita. Mas eu tenho o direito, o dever de respeitar a opinião do outro. Senão eu sou um intolerante religioso. Os Espíritos nos dizem que convicção não se impõe. Nos dizem lá no Livro dos Espíritos. Convicção não se impõe. E eu recordo de uma história do Chico que mantinha em sua casa um altarzinho católico com alguns santos, um altarzinho de oração. E um dia alguém questionou ele, mas Chico, tu não és espírita? E ele, naquela tolerância, naquela calma, disse, sim, meu irmão, eu sou espírita, mas as minhas duas irmãs são católicas. E eu deixo tudo arrumadinho para quando elas vierem me visitar encontrar do jeitinho que elas acreditam. Não tem certo e não tem errado. Tem estágios de compreensão. É isso que nós temos que entender. Outra intolerância que mais cresce no Brasil é quanto à orientação sexual. A homofobia cresce a determinados grupos. E em nome de uma moral, numa sociedade que não tem moral, a represália a esses grupos é muito grande, chegando a muitas mortes. E aqui tem alguns dados. Só em 2017 foram registradas, somente no estado de São Paulo, 4.923 boletins de ocorrência relacionados a algum tipo de intolerância. Deste total, 15,6% das ocorrências, 767 casos foram no tocante à intolerância à população LGBT. Dados de 2014 documentaram 326 assassinatos desta população no Brasil. 326 assassinatos. O Brasil hoje, meus irmãos, tem 59 mil mortes anuais por homicídio. Você sabe o que é isso? 59 mil mortes anuais. 2 populações de Uruguaiana são assassinadas a cada 2 anos.
fruto da intolerância. O Brasil amarga o preço da intolerância e lidera o ranking de violência contra homossexuais. O país registra uma morte a cada 28 horas. Em 2016, das 295 mortes de transexuais registradas até setembro daquele ano, em 33 países, 123 ocorreram no Brasil, de acordo com dados divulgados pela ONG Transgender Europe. Eu lia o relato de uma mãe que teve um filho de 28 anos assassinado, um rapaz que estudava, trabalhava, mas um determinado grupo descobriu que ele era homossexual e o agrediram até a morte. E aquela mãe, aquele pai, que já desenvolveram e já desenvolviam a tolerância em si, olhavam para aquele corpo e diziam: mataram o nosso filho. É assim que nós temos que ver aquela criatura, não como homem, não como mulher, não como homossexual, mas como um irmão nosso de caminhada. Mataram o nosso filho. É assim que Deus vê cada um de nós, independente dos nossos equívocos nas sucessivas existências. Ele continua nos vendo filho. Amorosamente e misericordiosamente. Filhos de Deus. Muitos justificam a sua agressividade, a sua intolerância, dizendo: ah, mas eles abusam. Eles chocam a sociedade. Homossexualismo não é crime. Esse termo já foi até banido. Homossexual, ser homossexual não é crime. Crime é assassinato. Crime é agressão. E se o irmão choca a sociedade, ele vai ter que prestar contas à sua consciência. A nós cabe sermos cristãos. A nós cabe assimilarmos aquilo que a doutrina nos traz de ensinamento. A intolerância que mais cresce no Brasil, a da discriminação racial. Mas antes eu queria fazer um parêntese em relação à intolerância sexual. O que mais choca é ver grupos religiosos instigando este tipo de intolerância. Dentro do próprio Congresso. Grupos religiosos que, pela má interpretação da Bíblia, aumentam a homofobia e a agressividade. E eles justificam a sua agressividade e a sua homofobia num versículo bíblico que está lá em Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Que eles interpretam assim: Deus odeia o homossexual. Mas que Deus é esse? Mas que Deus é esse que vai odiar um filho seu? Má interpretação, intervenção indébita dos evangelhos. Por quê? Porque o Velho Testamento data de 3.600 anos ou mais. Algumas passagens datam de 3.600 anos. E a palavra homossexual é do século XIX. A palavra que está lá nesse versículo bíblico, traduzido dos originais gregos, é malakoi. Eu fui procurar o significado que mais se encaixa para essa palavra, malakoi, é vaidade, onde todos nós nos incluímos.
É esse tipo de interpretação equivocada que causa essa homofobia. E o que é pior, vindo daqueles que deveriam pregar a tolerância e o amor. A intolerância que mais cresce no Brasil é a da discriminação racial. E a gente fica se perguntando como é que pode, em pleno século XXI, nós ainda julgarmos alguém pela cor da pele. Quando nós deveríamos olhar a moral. Uma em cada 4 ocorrências é de racismo. Em 2017, 1.210 ocorrências de racismo ou injúria. Isso só em São Paulo. No estado do Rio Grande do Sul, os processos por discriminação racial teve crescimento de 350%, sendo a região metropolitana e fronteira oeste as regiões onde foram registradas as maiores taxas de discriminação. E aí a gente se pergunta como é que pode, em pleno século XXI, ter grupo de neonazistas pregando uma supremacia de raça. Será que eles não aprenderam nada com a Segunda Guerra? Com o extermínio? São os mesmos. São os mesmos retornando ao palco terreno para que se redimam dos seus equívocos. E que ainda trazem em si aquelas ideias atávicas do passado e chegam aqui, se equivocam de novo e repetem os mesmos destemperos. E a gente fica pensando, isso é quase inadmissível. E eu digo quase, porque se nós como cristãos disséssemos que é inadmissível a presença deles no nosso meio, nós estaríamos sendo intolerantes. Na questão 53, Kardec pergunta, o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? A resposta dos espíritos é, sim, e em diversas épocas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Se nós nascemos em diferentes partes do globo, nas nossas sucessivas existências, nós já fomos preto, amarelo, vermelho, branco. Depois os homens, se dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Como Kardec gostava das coisas claras, ele faz outra pergunta dentro da 53. Essas diferenças constituem espécies distintas? Essas diferenças de cor, de raça, constituem espécies diferentes? É o que Kardec pergunta. E os espíritos respondem, certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie. Eles concluem com outra pergunta para que a gente reflita, né? A gente tem diferentes tipos de mexerica, bergamota, mas são todas da mesma espécie. Assim como nós, seres humanos, somos todos irmãos. Cara, e aqui Emmanuel nos convida a uma reflexão dizendo, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Aqui é um convite, façamos em nós a mudança que nós queremos para o mundo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Nós temos que ter a consciência que existem 3 tipos de verdade. A minha verdade, a verdade do outro
e a verdade. E a verdade pode estar com os dois, como pode estar com nenhum. Quando nós compreendermos isso, nós não nos digladiaremos mais. Quando nós compreendermos isso, nós não exigiremos que os outros pensem com a nossa cabeça ou que o mundo se adapte aos nossos caprichos. Porque nós vamos compreender que cada um que está na Terra hoje faz parte de uma grande engrenagem. E que estamos todos no mesmo processo de aprendizado. Eu me recordo de um cara que deixou um exemplo para a humanidade. E esse cara era um indiano, hinduísta, não se intitulava cristão, mas teve atitudes de verdadeiro cristãos que muitos cristãos às vezes não têm. Gandhi. Esse ser humano fez uma revolução sem armas, tirando o seu país do jugo da Inglaterra, pregando a paz, a tolerância, o amor, a compreensão. Gandhi caminhava por um passeio aonde a época do domínio inglês não era permitido nenhum indiano passar. Era uma afronta. E Gandhi passava naquele passeio público quando um soldado a postos olhou a figura daquele homem nobre, mas indignado e intolerante que era, achou aquilo uma afronta. E quando Gandhi passa por ele, ele desfere uma bastonada prostrando Gandhi ao chão. Gandhi se levanta com dificuldade e se põe em pé novamente à frente daquele homem, que pela segunda vez, com um golpe mais violento ainda, prostra Gandhi ao chão. Pela segunda vez, novamente, com dificuldade maior ainda, Gandhi se põe em pé daquele soldado, que pela terceira vez, agora tomado de ira e raiva, desfere a terceira bastonada. Gandhi, alquebrado, com sérias dificuldades, novamente se põe em pé daquele soldado, sem esboçar a menor reação, a menor raiva, compreendendo o estágio daquele irmão. E o soldado então olha para Gandhi e diz: quem te ensinou a ser tão covarde? Gandhi leva a mão ao peito do soldado que trazia um crucifixo e diz: este que ainda carregas crucificados ao teu peito. Aquele soldado compreendeu a sua intolerância, estendeu as mãos e pediu perdão a Gandhi. É esta tolerância que o Cristo nos convida a desenvolver em cada um de nós. Nós procuramos Jesus nos templos, dentro da casa espírita, e não conseguimos encontrar Jesus muitas vezes num café da manhã com os nossos filhos. Pela nossa intolerância. Para nós sermos tolerantes é preciso dar algo a mais, não julgar. Se alguém te convida a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Compreende, tolera
Como dizia Francisco de Assis, Senhor, permita, Senhor, que sejamos o instrumento da tua paz. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Com os nossos pensamentos elevados neste momento, nós pedimos a Ti, Mestre, que nos ajude nessa caminhada, que possamos compreender esse momento de transição em que se encontra o nosso planeta Terra, e que possamos fazer em nós a mudança que nós queremos para o mundo. Que possamos nós, Mestre, identificar a intolerância em nós. Em nós, Mestre. Que possamos fazer este olhar para dentro e saber quando estamos sendo intolerantes com aquele irmão. Muitas vezes nós não identificamos, Mestre, a nossa intolerância. Quando dizemos, eu sou tolerante, mas eles na dele, e eu na minha, já é a mostra da minha intolerância, Mestre, que eu não quero ver, que eu não quero estreitar laços. Ajuda-nos, Mestre, a ver o que não conseguimos enxergar até então. Ajuda-nos, Mestre, a identificar a intolerância em nós e não no outro. Que possamos caminhar unidos fraternalmente na busca do amor. E neste momento, Mestre, nós te pedimos pela humanidade inteira que consiga ser mais tolerante, mais fraterna, que consiga desenvolver em si a paz, o amor, que os grandes líderes mundiais não pendam para a guerra, mas se harmonizem entre si. Pedimos pelo nosso Brasil, esse grande hospital do Cristo, que todos possam se regenerar, que todos possam se curar. Nós te pedimos, Mestre, o teu amparo, a tua proteção, e que possamos realmente compreender o amai-vos uns aos outros. Que possamos retornar aos nossos lares, Mestre amado, levando a tua paz,